Era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo, sabe, porque isso era democracia. A decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, sabe, semanas e semanas sem falar nada. A decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe? E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações. Mas a impressão que me deixava era isso. Possivelmente, se o Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil, sabe, na glória de um golpe. A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira com a informação que tinha só 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não ia permitir que entrasse mais ônibus, que não ia permitir que juntasse mais ninguém. Eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade, né? E aconteceu o que aconteceu. E depois que aconteceu, aí você vai ver na rede social. Isso estava sendo convocado há mais de uma semana. A Polícia Federal, inclusive, no sábado, faz um ofício que havia esse risco. Mas quando o senhor fala de inteligência, o senhor está falando do gabinete da ABIN, do Gabinete de Segurança. Aqui nós temos inteligência do Exército, nós temos inteligência do GSI, nós temos inteligência da ABIN, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viria 8 mil pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Até porque a gente estava vivendo ainda a alegria da posse. A posse foi uma festa marcante que eu não sei em que momento da história vai acontecer outra igual aquela. Muita gente, muita alegria, muita tranquilidade, muita festa. Ou seja, a gente estava vivendo da alegria da posse. A gente não imaginava que pudesse acontecer isso. Eu, sinceramente, não imaginava que pudesse acontecer isso, porque nunca na história desse país aconteceu isso. O país estava em festa. Eu duvido que, além das pessoas que tramaram isso, tivesse alguém no Brasil imaginando que isso poderia acontecer. Ou seja, esse país estava em festa. Esse país, o povo tinha voltado a sorrir outra vez. Então, eu acho que foi pego todo mundo de surpresa. E a outra coisa que eu quero conversar é o seguinte: é não politizar as Forças Armadas. Ou despolitizar. É despolitizar. Eu não politizar, que eu digo é o seguinte: é preciso que os comandantes assumam a responsabilidade de dizer, o soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto. Ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira, ele defende o Estado brasileiro, ele não é exército do Lula, não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso, a Suprema Corte não é do Lula, sabe? Essas instituições que dão garantia a esse país não precisa ter partido, não precisa ter candidato. Eles têm que defender o Estado brasileiro e defender a Constituição. E eu quero conversar com eles abertamente, sabe? Porque da mesma forma que eu escolhi eles, quando eu escolhi ele teve critério para escolher. Primeiro da lista. E teve critério de ouvir pessoas, sabe? Pessoas que conhecem cada um deles. E eu quero manter uma relação civilizada. Eu já fui 8 anos presidente da República e eu convivi muito dignamente com as forças, sabe? Com as 3 forças. Eu não quero ter problemas com a força, não quero que eles tenham problema comigo, e eu quero que a gente volte à normalidade, é isso. Nós precisamos ter competência para convencer a sociedade de que o regime democrático é melhor. Nós temos que estabelecer, e a democracia que a gente vai defender, Natuza, ela só vai ser respeitada pelo povo se você não tiver gente passando fome, se você não tiver gente, sabe, muita gente desempregada morando na rua, se você não diminuir o feminicídio. Ou seja, então, as pessoas ficam pensando: que democracia é essa que eu estou com fome, estou sem emprego, sabe, estou vendo as mulheres apanhar, estou vendo os meninos negros morrer na periferia, que democracia que é essa? Não peçam para mim seriedade fiscal, não peçam. O que eu quero é que as pessoas que querem estabilidade fiscal tenham estabilidade social. Assume compromisso com o social, porque não é possível
esse país ter gente na fila do osso para pegar carne. Não é possível esse país ter 30% de pessoas passando fome. A responsabilidade social e a responsabilidade fiscal são frequentemente apresentadas como se elas fossem antagônicas, como se uma fosse inimiga da outra. Para o senhor, elas são inimigas? Elas são antagônicas por causa da ganância, sabe, das pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis, nós queremos ter uma sociedade de classe média. A gente tem que dar garantia para a sociedade brasileira de que a gente não vai gastar mais do que a gente ganha. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que mudar o discurso. A gente não pode dizer que o dinheiro para a educação é gasto. Nós temos que dizer que é investimento. O dinheiro para a saúde não é gasto, o dinheiro para a saúde é investimento. Sabe, o dinheiro que você cuida das pessoas para melhorar a vida dele não pode ser tido como gasto. A minha mágoa, e nós vamos apurar, porque eu também não quero culpar ninguém sem provas, a minha mágoa é que houve negligência. Houve negligência de quem tinha a obrigação de tomar conta do palácio. Houve negligência, sabe, não sei se do secretário, de toda a polícia, ou de quem foi a negligência, da Polícia Militar de Brasília, que é responsável por tomar conta, sabe, da cidade. Sabe, eu então não podia permitir, GLO. Eu tinha que tomar a decisão política e tomamos a decisão certa.